Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria para mim estar com você, com a sua família, mais uma vez, para juntos lermos, meditarmos na Palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência na TV Sudeste, agradecer o Portal 27, também o Fabiano e a todos aqueles que têm orado e contribuído para a propagação, para a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. Nossas mensagens anteriores foram 4 e versaram sobre perdão em 2 e também sobre o amparo em 2. Agora nós vamos fechar esse ciclo de mensagem, são 7, com tenho sede, está consumado e Pai, entrego o meu espírito. O texto da Bíblia está em João. Eu vou ler João capítulo 19, versículo 28 e 30, que diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e pondo-a no esopo lhe chegava à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. No outro texto da Bíblia, que fala: Pai, entrego nas mãos o meu Espírito, está em Lucas 23, 46 e também no Evangelho de João também, né? Ou melhor, em Lucas 23, 46. Bom, quando Jesus fala tenho sede, nós notamos que logo no início do ministério dele, ele começa sentindo sede. Ele passa 40 dias no deserto e ele sente muita sede. Após provações, ele é tentado e ali ele é servido pelos anjos. Dali em diante ele começa o seu ministério. E foi um ministério árduo, difícil, árido, atravessando desertos. E nesse texto que nós lemos, ele diz uma frase: tenho sede. Ali era a natureza humana de Jesus reclamando água. Porque, como disse na mensagem anterior, ele se esvaiu, se esgotou, ele saiu sangue do corpo dele e depois água. E o corpo humano dele esgotou-se completamente, mas o espiritual estava cheio. Então essa tenho sede, na verdade, é a natureza humana de Jesus clamando por água, que lhe negaram injustamente. Mas existia a natureza espiritual. Existia o Jesus espiritual, aquele que estava cheio da água, cheio da bênção. A fonte de vida, a fonte da água da vida estava cheia. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso? A nós, a você e a mim. Que nós também devemos, como Jesus, ter sede. Essa sede está no verbo presente, tenho sede. A igreja, ela tem sede de ouvir a palavra. A igreja fiel, ela tem sede em pregar o Evangelho. A igreja fiel, ela tem sede de justiça, porque o próprio Jesus disse na bem-aventurança, no capítulo 5, versículo 6 de Mateus: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então esta sede é a sede da igreja em buscar a verdade. E esta sede é aquela sede que todos nós devemos ter para que possamos ser que nem Jesus, dessedentar aquelas pessoas que necessitam de um refrigério, necessitam de uma palavra de bênção, necessitam de viver um oásis de Deus quando estão passando por um deserto, quando estão passando por uma doença, um câncer, uma decepção familiar, uma traição, uma despedida injusta da empresa, o desemprego, enfim, a falência, muitas causas
humanas, sociais, trazem ao homem essa sequidão, esse deserto. E nós, como igreja, somos esse manancial. E Jesus foi negado isso. Para quê? Para que nós, igreja, possamos dar continuidade a esse trabalho de Jesus. Descedentar às almas necessitadas. Nós não vamos delongar mais nesse aspecto, tenho sede, porque nós temos aqui, logo na frase seguinte, quando Jesus disse, tomou vinagre, disse, está consumado. Essa frase, está consumado, é uma frase muito usada, um termo muito usado na antiguidade. Por quê? Porque o Novo Testamento ele foi escrito no grego, e esse termo está consumado no grego quer dizer tetelestai. O que quer dizer tetelestai? Tetelestai tem 5 conotações, tem 5 significados. Eram usados em várias ocasiões, dentre elas, primeira, vou dizer para você, quando um filho ia executar uma tarefa, fazia a tarefa e retornava, ele dizia ao pai, pai, está concluída a obra, a minha tarefa, tetelestai. Quando alguém cometia um crime, na cela dele ficava o escrito do crime, ou o escrito da culpa, assassino, não é? Ladrão e etc. E ali quando a pena dele, a sentença dele acabava, o juiz mandava escrever na cela um outro escrito, está concluída a sentença, ou seja, a pena está acabada, tetelestai, também essa palavra. Quando alguém tinha uma dívida, a terceira, a dívida, e essa dívida era paga lá no cartório, a promissória era resgatada e alguém escrevia no carimbo, tetelestai, a dívida foi paga. Quando o cordeiro, olha só, quando o cordeiro era escolhido, o sacerdote em grego, na verdade, usava-se muito o aramaico e o hebraico, mas em grego ele usava a palavra está consumado, ou seja, esse cordeiro, ele está perfeito, tetelestai. Então nós vemos aqui, neste termo tetelestai, tudo aquilo que se realizou e que se operou na vida de Jesus. Uma dívida paga, um cordeiro perfeito, uma sentença cumprida, e ainda, quando alguém terminava uma obra, uma pintura, uma escultura, ela colocava num alívio assim, tetelestai, concluía essa obra. Será que eu poderia falar e preciso falar mais sobre o que aconteceu com Jesus? A tarefa que ele mandou, que o Pai mandou ele fazer, foi concluída. É salvar você, é derramar o sangue por você. A sentença que você existia sobre as suas costas, a sentença de morte, também não existe mais. Ele acabou com essa sentença. Ele fez a sua defesa. Não precisa de primeira, segunda, terceira, quarta instância para você e recursos como existe na instância da justiça comum. Na justiça de Deus é Jesus advogado e o Pai o justo juiz. Se ele te absolveu, você não precisa mais se preocupar com a sua sentença. Tetelestai, você não tem mais sentença sobre você. Não há mais prisão para você. Sua dívida, sua promissória, também você não tem mais a dar satisfação a ninguém do que você fez no passado, do que você cometeu. Se você existe uma dívida a ser paga, pode ter certeza, você crendo e se arrependendo no Senhor Jesus, a sua dívida está paga, ou seja, tetelestai, a dívida está paga, a promissória está paga, resgatada. Tetelestai, está consumado. Se o cordeiro tinha algum defeito, o sacerdote colocava de lado, mas o cordeiro de Deus, Jesus, ele não tinha defeito, ele não tinha pecado e não tem. Então, quando ele foi levado à cruz, os anjos, a eternidade disse, tetelestai, esse cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus, o cordeiro de Deus. Tetelestai, está consumado. A obra está consumada. A dívida foi paga. Perfeito. A sentença, a tarefa do Pai,
tudo está consumado. Que obra concluída. E essa obra, ela se conclui nos nossos dias quando você aceita esse tetelestai, como se fosse uma obra realizada, um projeto realizado para salvar você, para levar você para uma outra esfera, a esfera espiritual, a esfera de Deus, lá na eternidade. Que bênção! Conclusão de todo o trabalho, o saldo de toda a dívida. E aqui nós podemos ver na Bíblia, porque por prestos fostes comprados, não vos torneis escravos do homem. 1 Coríntios 7, 23. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem marca, o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19. Amigo, Deus pagou um alto preço por você. Alguém pode ofertar qualquer preço pela sua alma, mas não vai pagar. Dinheiro do mundo inteiro não vai pagar o preço que Deus pagou pela sua alma, o sangue de Jesus. Um preço alto. A sua dívida está paga. Tetela está. A outra e sétima lição é a lição de conclusão. Quando ele diz em Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase última quer dizer, estou voltando para casa. Jesus dizendo, estou voltando para casa. Quando nós temos o corpo, temos a alma, que são o nosso intelecto, nós temos o espírito. E amigo, amado, o seu espírito precisa de um lugar de morada, porque não é Guarapari, não é o Brasil, não é a Via Láctea, Galáxia, não é essa cidade, esse bairro, esse corpo. Esse espírito tem uma morada e essa morada é lá na eternidade com Deus. E Ele quer essa morada para você. Esse corpo material é corruptível. E Jesus, Ele quer trazer uma nova etapa na sua vida. A etapa de ter uma vida espiritual. Uma vida que nem Ele fez. Concluiu, né? As suas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Não é você entregar nas mãos de uma religião, nas mãos de um pastor, nas mãos de alguém, mas entregar nas mãos de Deus. Diga, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu espírito. Eu me entrego a Ti. Eu passo a ser manipulado, dirigido, orientado pelas tuas mãos, pela tua potente destra, pela tua potente mão. É inesgotável, meu amigo e irmão, que está ouvindo. Essa mensagem, essas 7 mensagens, elas poderão ser pregadas por você de várias maneiras. E você poderá achar não 7, mas N, porque são mais 30 profecias falando de tudo aquilo que aconteceu ali no altar da cruz, no púlpito da cruz, onde converge todas as revelações. Ali converge toda a profecia. O sacrifício vicário substitutivo de Jesus, ali se converge todas as profecias. Tanto é que o texto diz, para que se cumpra todas as escrituras. Isaías 53, você vai ver o Cordeiro. Em Salmo 69 você vai ver o sofrimento. No Salmo 22 você vai ver as profecias. Enfim, em toda a Bíblia você vai ver este ato. O púlpito preparado por Deus lá no Calvário. O altar preparado por Deus. A grande conspiração de Deus para solapar o adversário. Para enganar o adversário. Foi o grande projeto de Deus para salvar a sua vida. A crucificação, a mensagem da cruz, parece até, para alguns, loucura.
Talvez você até não creia, mas nós, como igreja, cremos. Para encerrar, gostaria de falar para você que esta mensagem da cruz, ela tem paradoxos com o Éden. O que é paradoxo? O Éden anunciou a queda de Adão. A cruz anunciou o levantar do homem. No Éden, a porta do paraíso foi fechada para o homem. Ali na cruz, Deus estava abrindo as portas da eternidade. No Éden, lá o homem foi criado em Gênesis, alma vivente. Jesus é o Espírito vivificante. É o último Adão. Adão foi o primeiro homem que promoveu a queda. Jesus é o último Adão, o segundo último Adão que promove a redenção do homem. No Éden, a serpente enganou Adão. Na cruz, Jesus pisou a cabeça da serpente. No Éden, Adão foi vestido com pele de um animal inocente. Na cruz, Jesus tiraram as roupas dele, tiraram os sortes para vestir a nossa nudez, a sua nudez, o seu pecado. No Éden, Adão se escondeu atrás das árvores. Quando Deus o chamou, na cruz, Jesus se colocou à frente do madeiro. Que bênção, não é verdade? No Éden, o homem Adão recebeu a sentença de morte. Ali ele passou a ser um homem com sentença de morte. Na cruz, o Senhor Jesus é o nosso advogado e é o defensor da vida. Ele abriu e inaugurou a eternidade. No Éden, Adão culpou a mulher. Olha, a mulher que tu me deste, ela me enganou, ela me fez me enganar. Não, fez ser enganado. Na cruz, Jesus tomou sobre si toda a culpa. No Éden, Adão foi sedado de um sono para formar a mulher. Jesus rejeitou o sedativo, foi ferido para formar uma igreja, e você faz parte dessa igreja. No Éden, a queda do homem foi mediante uma mentira. Na cruz, Jesus abriu o caminho, a verdade e a vida. Estes são os paradoxos. E existem mais. Creia você, que tudo aquilo que é mensagem da cruz foi em prol da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus te dê bênçãos através desta palavra. Vamos orar? Que Deus abençoe. Senhor Deus, te louvamos, porque a tua palavra é rica e maravilhosa. E ela nos ensina a mensagem da cruz, a mensagem da redenção, a mensagem da salvação. Abençoa aqueles que nos ouviram, para que atentem para esta tão grande salvação, a salvação em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção. Que Deus nos abençoe. Amém.